Saudações, terráqueo! Feliz Ano Novo! E para iniciar este novo ano, eu trago aqui uma consciência, não é? Que é o que eu costumo trazer aqui, são consciências. Então, a consciência que eu trago aí deve aparecer ao contrário, não sei se está para focar, é comunicação. Bem, comunicação, tanta coisa que há, né, para eu falar sobre isso, principalmente relativamente sempre às minhas percepções, né? Porque neste universo aqui onde eu partilho é sempre sobre as minhas percepções. É válido para quem sintoniza-se com essas mensagens, para quem não sintoniza, está tudo ok. Há outras frequências disponíveis. Então, bem, relativamente à comunicação, nós não sabemos comunicar. Cucurru! Nós parecemos crianças de 5 anos a tentar nos comunicar, não é? Uns com os outros. Então a comunicação ela é uma coisa que é preciso se compreender, não é? Porque ela tem que ser centralizada, ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva e assertiva. E na maior parte das vezes, nós não temos nada disso. Por vários motivos, não é? Este vídeo poderá ficar um pouco mais longo, aliás, este e todos os outros, porque eu não me vou limitar relativamente ao tempo. E então, para quem quiser de facto acompanhar, não é? Eu acho que o Facebook não deve ter limite, ou o YouTube, portanto é depois seguirem por lá. Também lembro de que quando nós aproveitamos um conteúdo, né, e que nós vimos que agregamos algo a nós, né, para a nossa caminhada, nós de alguma forma fazemos uma troca, né? As coisas têm que ser equilibradas. Então, deixem um like, um comentário, aquilo que quiserem participar, para que estas mensagens, não é? Acaba sempre por, nós acabamos sempre por incentivar e estimular os outros também e dá um equilíbrio nessa troca. A gente às vezes não imagina o pouco da nossa contribuição pode fazer a diferença na realidade de cada um. Então, mas relativamente à comunicação, bem, a comunicação na maioria das vezes não é clara, na maioria das vezes não é objetiva, assertiva, e é como se houvesse assim muita coisa, né, a interromper. Uma delas é o pensamento, porque estamos acompanhados de pensamentos muito acelerados, queremos falar muita coisa ao mesmo tempo e muitas vezes falamos mais do que o que é preciso e aquilo que de facto é preciso não é comunicado. A mensagem torna-se difusa, as pessoas começam a falar de uma coisa, depois já passam para outra. Não que isto seja certo ou errado, mas depende, né? Depende do conteúdo, do sítio, da pessoa, né? Da finalidade que tu tens. E então isso é importante. Primeiramente vou falar para o lado feminino, mas este vídeo abrange tanto feminino como masculino, né? Porque expande sempre para quem estiver interessado em ver. Mas do lado feminino, uma das coisas que eu me apercebo, e porque eu também já fiz parte, né, dessas realidades, relativamente ao lado masculino, existem, claro, várias programações que o feminino está inserido nessa consciência feminina. E então, primeiramente, eu quero dizer que nas questões de relacionamento afetivos, né, amorosos, a história do príncipe encantado, ele não existe.
E porquê que eu estou a dizer isto? Porque estamos a falar de comunicação. Eu estou a dizer isso porque muitas vezes a mulher, ela se coloca num estado de... Como é que é de dizer isso? De achar que o homem tem que prever, ou o outro tem que adivinhar aquilo que está na sua mente. Criatura, vou-te passar uma coisa. Tu és uma consciência com uma vivência, com uma forma de estar, com um aprendizado que o outro muito provavelmente não tem, não é? Tu podes idealizar castelos, velas, rosas, pétalas, e o outro, se não tiver isso, ele vai ter que ser provavelmente ensinado, guiado. E então acontece muitas vezes da pessoa estar a idealizar uma certa coisa para um certo dia, ou a pensar que o outro vai se lembrar, que não vai se lembrar. E quando a pessoa, o outro lado não tem isso, é claro que ele não pode, não é? Entregar. Mas mais do que sobre isso é o quanto é que eu entrego o poder da minha vida, né? Aquilo que eu quero para mim, nas mãos do outro. Porque se eu quero alguma coisa, por que eu não me posicionar de uma forma que eu quero aquilo? Eu, para amanhã, quero isto assim. Ou eu idealizo que neste dia as coisas sejam assim. E ser essa partilha. Porque é assim, telepatia é uma coisa que, óbvio, algumas civilizações mais evoluídas têm, mas e nós também, né? Podemos até acessar essas informações, mas de facto a evolução do planeta Terra ainda não está, não é? Nem todo o pessoal se reconectou com estas formas de viver, e então eu acho que é melhor nós nos basearmos na realidade. E a realidade é: ninguém está dentro da mente de ninguém, nem dentro dos sentires. E começarmos a verbalizar esse nosso sentir seria uma grande contribuição para a nossa vida, para a tua vida. Não é uma questão da vida do outro, é uma questão da tua vida. E há uma coisa que a espiritualidade me trouxe, né? Logo de início, que a gente leva assim que é: pessoa, tu é que vais dar uma direção, tu é que comandas a tua vida, tu és proprietária da tua vida e não estás a ser, não te estás em muitas questões a colocar nessa propriedade, nesse domínio, ok? E a pessoa fica: como eu? Eu sou mais eu que sou uma pessoa tão... Mas é assim, é muito ego, muito pá, mas assim, a substância, zero, filha. Então aí cai logo o castelo, né? É a queda das ilusões, porque esse caminho espiritual que a gente faz é a queda das ilusões. E nós vivemos muitas ilusões. Nós achamos que somos coisas que nós não somos, e achamos que fazemos coisas que não fazemos. Então é tipo, cai na real, bota o pé no chão e vamos crescer. Então, para tu seres uma pessoa crescida, tu tens que falar aquilo que tu queres, da forma como tu queres. Isto é tu apropriaste, seres uma mulher poderosa, né? Seja mulher ou homem, mas aqui estou a falar relativamente ao feminino, mas teres essa garra, essa potência para tu dirigires a tua vida e não entregares ao outro. Não é o outro que tem que direcionar. E não perde o encanto, não é? Não perde o encanto. Talvez um dia, quando ensines, ou vais ver se ele é capaz ou não, ou se depois ele tem essas competências, não é? Ele possa te surpreender. Mas, caso contrário, tens que te posicionar na tua vida. Porque depois é assim, as coisas não são faladas, corre mal. Depois nós temos aqui o nosso chakra da garganta, porque nós somos esses canais de energia, não é? E então nós temos essa questão desse chakra da garganta e ele começa a bloquear. Quando ele começa a bloquear, as pessoas depois sofrem de amigdalite, têm problemas da tiroide,
né? Muitas destas questões são pessoas que não falam, têm muita coisa para falar, mas não falam. E às vezes as pessoas até falam, pois é, como é que tu falas? Tu falas a gritar, tu falas chateado, tu falas sempre revoltado, tu falas sempre com raiva. Tu consegues gerir as tuas frustrações, as tuas emoções? Como é que tu colocas a tua voz no mundo? Eu lido com muitas pessoas, né? Algumas até, porque nós estamos a falar de comunicação e não tem nada a ver com a questão de ser letrado ou não letrado. Eu lido com muitas pessoas, né? E nessa lidação, eu vejo pessoas, inclusive, com uma formação académica, né? Que é sempre tão para o ser humano, às vezes dão aquela importância a esta questão da formação académica, mas as pessoas não sabem falar, não sabem se comunicar, não sabem pôr cá para fora. Então, como elas guardam muito, né, e não têm essa capacidade de gerar, pôr essa energia cá para fora de uma forma harmónica, elas ficam descontroladas, né? Criam muitas desarmonias no seu campo. Porque eu vejo até mesmo, às vezes até em contextos de trabalhos, as pessoas criam um conflito simplesmente porque não sabem essa parte da comunicação, não é? Que não são essa comunicação. Porque basta, às vezes, a pessoa, sei lá, principalmente quando se trabalha em equipa, é preciso, às vezes, dizer aquilo que nós sentimos ou aquilo que nós precisamos. E imaginem que, sei lá, um colega que até está com alguma situação, precisa de fazer uma chamada, ou quer que seja. Mas ele não comunica isso aos outros colegas que estão a trabalhar. E às vezes o simples facto de dizer, olha, eu agora preciso mesmo de fazer uma chamada telefónica, eu agora preciso mesmo de tratar deste assunto, eu não vou poder dar assistência. Mas não se faz isso, não se comunica e depois nós sabemos como é que é a mente, né? A mente, ela muitas vezes está sempre além, a criar ideias, a ter ideias sobre o outro, ideias sobre o que é que o outro faz, o que é que o outro não faz, como é que o outro é, como é que o outro não é. E o simples facto das pessoas saberem pôr cá para fora fala muito desse posicionamento que nós não temos, não é? E que gera tanta confusão. Depois tu tens pessoas que às vezes entram num sistema, mas porque acham, né, que têm uma determinada posição, elas não conseguem pedir, por exemplo. Elas não sabem comunicar de forma a pedir, porque elas chegam com uma arrogância que isso acaba por só gerar conflito. Porque a mesma energia que a pessoa despende para gerar conflito era a mesma que ela ia despender se ela fosse mais harmónica. E depois eu pergunto assim, né? Que as pessoas perguntam, mas porquê que eu fogo e não falei nada e só dá confusão? E será que eu sou essa harmonia no meu falar? Porque a gente vê a musicalidade de muitas pessoas, só a forma como que eles falam, o tom com que a pessoa fala, dá para perceber muito da energia que ela traz dentro dela. Então, como é que eu tenho colocado uma coisa que é a minha voz, que é a minha medicina, como é que eu tenho colocado isso no mundo? Será que eu falo mais do que o que é preciso? Porque já repararam que às vezes nós colocamos uma questão a alguém, ela responde tudo menos aquilo que foi perguntado. Então há uma questão muito de pessoas de desabafar, de falar, e fogem aquilo que é perguntado. E muitas vezes eu, como atendo, né, com o público,
há essa questão de direcionar, voltar a direcionar a conversa, porque principalmente se tiver uma ou duas pessoas, então tu percebes mesmo que uma depois fala por cima da outra. E se nós não tivermos esse equilíbrio, nós temos que direcionar a conversa, porque as pessoas divagam com tantas informações que elas têm dentro delas. E para nós começarmos a perceber e também a usar as palavras também mais sabiamente, né? Uma das coisas que no processo espiritual, né, trazem-nos logo, que é esse silêncio interno. Que nós percebemos que poucas pessoas, eu acredito que muitas, mas que ainda muitas também não o são, que é o silêncio interno. Nós temos que começar a ser essa interiorização, porque quando nós somos esse silêncio interno, nós começamos a realmente a falar aquilo que é necessário, porque eu tenho sempre algo interessante para dizer, não é? E muitas vezes aquilo que eu tenho a dizer é sempre mais interessante do que o outro tem para dizer. Então acontece também muitas vezes que as pessoas comunicam, mas falam umas por cima das outras, que é assim uma coisa fantástica, mas fantástica, de desarmoniosa, de primitiva, inclusive. Desculpem os sensíveis, mas esta coisa de falarem por cima uns dos outros, de interromper de repente para falar, porque assim, não existem urgências. Urgência é coisa do nosso ego, é coisa do nosso ego, de mostrar que aquele assunto é que... Então dá para cada um respeitar o tempo do outro, respeitar sem ser essa desordem. Até porque esses movimentos mostram muito a desordem que cada um tem dentro de si, né? Este atropelar. Então é muito comum tu veres, estão a contar uma coisa e vem um terceiro e até começa a falar de uma outra coisa diferente. Ou alguém está a falar ao telefone e percebem que a pessoa está a falar ao telefone e estão a falar por cima da pessoa que está ao telefone. Misericórdia! Gente, desacelerem. É hora de refinar um pouco, ser um pouco... E quando eu falo esse refinamento tem a ver com uma questão mesmo de evolução consciencial. Porque alinhando fora, nós alinhamos dentro, e alinhando dentro, nós alinhamos fora. Então, se tu não tens essa capacidade de começar a perceber a tua energia à tua volta, o que é que tu és, na verdade, não é? Com os teus comportamentos. Quem eu sou? Como é a forma com que eu me comunico? Como é a forma como eu falo? Qual é o tom? Eu falo com aspreza? Não é? Eu falo, será que eu sou a firmeza que é necessário? Será que eu falo a pedinchar? Eu aprendi a ser a fofinha? Eu falo a dar a entender que eu estou a ajudar? Que eu sou muito boa pessoa? Porque há sempre esses truques de manipulação que nós conseguimos fazer, é impressionante. Até no nosso timbre de voz está ali a comunicar qual é a energia que anda por trás daquilo. Então, como seria nós começarmos a escutar, né, as nossas expressões e perceber com que frequências nós nos estamos a alinhar? Porque tudo são frequências, não é? Tudo são frequências. E depois é assim, eu fico muito ofendida porque as pessoas dizem que eu sou assim, que eu sou assada, mas eu até sou boa pessoa. Todos nós somos boas pessoas. E todos nós temos essas características que surgem, né? Para nós utilizarmos. Mas será que traz harmonia? Será que traz aquilo que eu estou em busca? Por que eu, se calhar, não recebo aquilo que eu quero?
Será que a minha conversa, a minha fala, traz sempre a falar do terceiro? Traz tanto dar mais importância ao terceiro do que dar a mim? Porque não há as coisas não são, elas não são dissociadas, né? Então está sempre tudo interligado. Mas quando eu foco mais, a minha voz foca mais no outro, eu estou a alimentar aquilo, não é? Então o outro vai me travar. Eu não estou a focar em mim. Quando eu perco tempo com certas coisas que às vezes o outro fez ontem ou hoje, né? E eu carrego aquelas coisas e estou sempre. Isto é um poder muito grande que nós temos aqui, a nossa boca, a nossa voz. É um poder de criação. E então tudo que sai daqui, será que é sagrado? Será que é a maçã envenenada? Será que eu largo o veneno para o mundo? Eu tenho que me escutar. Eu tenho que ver como é que eu comunico, como é que eu estou a escolher comunicar. Será que eu sei falar ou eu atropelo-me e não sei ser claro ou clara na mensagem? Tem pessoas que às vezes chegam, né? E vou falar em contexto saúde, farmácia, né? Dizem, eu quero uma gota. Meu, queres uma gota para quê? Uma gota é muito. Quero uma gota. Quero uma gota para os olhos, para os ouvidos, quero uma gota para a boca, quero uma gota para quê? Depois tem aqueles que às vezes contam a história de ontem, de antes de ontem, né? Mas temos que saber comunicar. Temos que saber verbalizar aquilo que nós queremos, da forma que eu quero isto, eu não gosto disto. Comunicar quando alguém está, eu já falei isso outra vez, né? Se alguém, por exemplo, não tiver a ser correto comigo, não vamos avançar se continuar com esta postura. Seja ele quem for. Então eu achei importante, né, trazer isso, porque a comunicação, ela tem vindo assim muito forte, essa mensagem. É preciso soltar cá para fora. É a única forma de o outro perceber a minha colocação, né? O meu posicionamento, uma das formas, para além da atitude, da ação, é essa comunicação. Então, o quanto é que eu estou a ser conivente com a forma com que o outro faz ou não faz que me desagrada, simplesmente porque eu não comunico, porque eu às vezes faço assim, porque eu me anulo, né? Porque é a anulação de ti mesma quando tu não colocas a tua voz no mundo. E é um grande poder que nos foi dado. E então é essa a mensagem que eu trago, é refinarem a vossa comunicação, perceberem como é que podem melhorar, escutarem as pessoas à vossa volta, porque elas falam sempre de nós. Elas de alguma forma falam sempre de nós, em vários níveis, mas falam sempre de nós. E é isso, desejo-vos um bom ano com uma comunicação central, com uma comunicação assertiva, com uma comunicação clara, amorosa e expansiva. E não se esqueçam que a amorosidade não tem nada a ver com não ser firme, porque muitas vezes a comunicação ela tem que ser firme. Nós temos que utilizar todos os atributos, mas tem que ser de uma forma harmónica, não é? Não precisa de ser sempre aos gritos, nem sempre áspera, nem sempre fofinho. Então, compreendam, né? Tragam essa compreensão, dessa consciência para as vossas vidas. Um beijo muito grande. E karanako somayana kota mayana keke atua sa maraketa mayana. Tuarana kete meyene sete e tua keke.